O voto no Brasil é obrigatório, mas cada eleitor tem o direito de escolher o candidato de sua preferência, ou até mesmo de não escolher candidato nenhum. No dia da votação, o cidadão tem a opção de votar em branco ou até de anular o seu voto. E em tempos de instabilidade política, essas duas opções têm sido muito comentadas. Mas será que as pessoas sabem o objetivo do voto branco e do voto nulo? Foi por isso que eu e o repórter cinematográfico Moacir Barbosa viemos às ruas de Valadares para conversar com as pessoas e saber se elas sabem o que é o voto nulo e o que é o voto branco. Não, e penso em votar um dos dois esse ano. Por quê? Um dos candidatos que eu vejo que eu acho que não vai fazer nada por nós. Olha, para mim significa a mesma coisa. No entretanto, se você não votar, o seu voto já está nulo, provavelmente. E eu acredito que essa eleição agora, muitas pessoas não vão votar porque estão desacreditadas nos candidatos. Na minha opinião, eu não aconselharia assim, o voto nulo, o voto branco. Eu acharia que a pessoa deveria estudar melhor o candidato e realmente a possibilidade do país melhorar. Eu acredito na situação que o país pode melhorar. Antigamente, o voto branco era considerado válido, isto é, ele era contabilizado e dado ao candidato vencedor. Era considerado um voto de conformidade do eleitor que não sabia em quem votar, mas votava consciente de que aquele voto em branco iria ajudar algum candidato. E o voto nulo era considerado um voto de protesto. O que muita gente não sabe é que isso mudou há muitos anos. Nós conversamos com o chefe do cartório eleitoral de Governador Valadares para esclarecer essas dúvidas. Isso é um mito que já deveria ter sido extinto há muitos anos. Isso já foi alterado desde a Constituição de 1988. Então, há 30 anos não é dessa forma. Voto branco e nulo para cômputo de votos válidos ou inválidos para a eleição, eles têm o mesmo peso. Não fazem diferença nem para candidato A, nem para candidato B. Não interfere de modo nenhum. O que vai acontecer é que nós vamos perceber que as pessoas estão menos interessadas cada vez mais na política e em escolher um bom candidato. O voto em branco é uma opção que o eleitor encontra na urna eletrônica. Existe lá uma tecla escrito branco, o eleitor tecla e o voto dele não vai para nenhum dos candidatos. E normalmente é quem não tem um candidato, ou então no momento lá até esquece o número do candidato, como não tem outro para votar, para não se confundir, acaba teclando no voto branco. O voto nulo, ele existe em função do eleitor. É quando o eleitor erra o voto do candidato ou propositalmente digita um número qualquer que não pertence a nenhum candidato. Não existe a tecla nula, apenas a tecla branco, né? O eleitor, por exemplo, ele chega na cabine com o número do candidato e no momento esquece, dá um branco nele, ele acaba votando, digitando um número qualquer, então vai ser considerado um voto nulo. Vamos só fazer uma analogia aqui. Governador Valadares, por exemplo, deve ter cerca de 210 mil eleitores. Numa eleição, se 200 eleitores votarem nulos e branco, vale? Vai valer a eleição do mesmo jeito com aqueles 10 mil que compareceram e votaram nos candidatos. Aquele candidato que teve mais votos, no caso de prefeito, presidente, ele vai ganhar a eleição. Não vai ser anulada essa eleição em razão da quantidade de votos brancos ou nulos.